Vai dar? Juízes 5. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 12. Amém? Vamos falar um pouquinho agora sobre uma situação que estava acontecendo lá em Israel. Situação essa que me lembrou um pouco do que está acontecendo lá na minha terra. Vamos lá? Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que vigiavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Você consegue perceber o cenário? Caminhos tortuosos, pessoas desistindo, até que eu me levantei. Vamos continuar? Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem ao Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em peixes, que caminham pela estrada, considerem mais alto do que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros. Recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 irrompe em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Como a gente pode perceber no que nós lemos, era um momento de crise em Israel. Um momento onde os líderes não lideravam mais, aonde as pessoas estavam confusas na sua fé, estavam embaraçadas nos seus caminhos, um momento onde faltava sacerdócio, faltava posicionamento, faltava pessoas que queriam de fato adorar ao rei. Então idolatria começou a chegar. E ali a gente leu um versículo que fala que a partir do momento que eles começaram a erguer novos deuses, a guerra então chegou à porta. Você conseguiu perceber o cenário que estava instaurado, a história, tudo que estava acontecendo naquele lugar? Era um tempo de crise, era um tempo de problema, um tempo onde as pessoas estavam com escassez, um tempo de seca, um tempo escasso. E nesse momento, aonde o povo estava abandonado e perdido nos seus caminhos, Deus levanta uma mãe. Deus levanta uma mulher. Ali fala o quê? Uma mãe para Israel. Deus levanta uma mãe. E aí a gente pode entrar numa crise aqui. Porque o costume eram homens sendo erguidos. Aí, amarada, era para ser vocês. O costume, faltou a palavra, o natural era para ser um homem. A tradição, era isso que eu queria falar. A tradição era que um homem se erguesse, se levantasse. Mas não foi o que aconteceu. Nós temos um Deus que não está preocupado com isso. Nós temos um Deus que vai além. Nós temos um Deus que não é preso em formas e formatos. Uau. Ai, mas os homens, mas se não tem homem que está dando certo aqui, eu vou ter que levantar uma mulher. Ai, mas a tradição é que não quero saber de tradição, religiosidade. Eu preciso que alguém de verdade
Eu preciso que se levante um coração adorador. Eu preciso que se erga. Mas o homem pode ser uma mulher. Se existe uma mulher com o coração entregue ao Senhor, é uma mulher que eu vou levantar. E então nós vemos Deus quebrando as tradições e fazendo algo novo, surpreendendo o povo e gerando e levantando uma mãe para Israel. E ao escolher Débora, ele revela isso, ele revela que ele não é um Deus limitado. Muitas vezes a gente quer colocar Deus em formas, em formatos, em padrões humanos, em caixinhas, em jeitinhos. Querido, Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Ai, mas Deus usa quem Ele quer. Tem gente que só quer receber oração se for da Karen. Só se for a Karen orar por mim, é uma bênção. Eu sei, eu também quero receber a oração da Karen. Mas existem outras pessoas aqui que podem orar, que estão aptas a orar. Não, mas só quero se for o pastor. Uma bênção, sou suspeita para falar, né? Uma bênção. Mas existem outras pessoas que também podem ir, também podem fazer, que devem se erguer e se levantar. Muitas vezes nós ficamos achando que Deus tem preferidos, sabe? Que Deus tem pessoas preferidas. Ei, Ele não tem, não. Débora não era a preferidinha, a queridinha de Deus. Ela não era. Ela não tinha um maço assim, ó, de títulos. Ela era a mais estudada da lei. Não era. Ela era uma juíza. Mas ela era uma profetisa do Senhor. E ela era, sabe o quê? Uma mulher com o coração obediente. Deus não estava preocupado nos títulos da Débora. Deus não estava caçando um grande talento. Deus estava olhando um coração obediente. Deus estava olhando um coração disposto a ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer, um coração temente ao Senhor. Deus não faz acepção de pessoas, né? Tem gente que fala isso, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de coração. É quase isso. É isso. Não tinha a ver com os títulos da Débora. Tinha a ver com o coração da Débora. Tinha a ver com o desejo de despertar. E de estar totalmente disposta e disponível para que Deus faça através de mim? Será que hoje você tem esse coração? Será que você consegue compreender isso? Que Deus pode fazer em você e através de você? E será que hoje você é uma pessoa disposta e disponível para ser usada? Ou será que o Senhor vai ter que levantar outro? Em Juízes 4, por favor. Juízes 4, versículo 3. Nós vemos, está aqui o texto? Pode passar? Tem uma segunda parte. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Era isso que estava acontecendo com aquele povo. 20 anos oprimidos, escravos. E então há um despertar de Débora. Há um despertar. Eu não sei como está, querido, o cenário da sua casa hoje. Mas a minha oração é: desperta, Débora. Desperta. Mas o cenário é de caos. Desperta. Desperta. Eu quero citar para vocês algumas características que me chamam a atenção. Eu estou tentando cortar aqui porque eu acho que eu vou falar demais, gente. Você sabe que eu gosto de falar, né? Mas vamos lá. Fala, pastora. Quero falar para vocês algumas características que me chamam a atenção. Quando Deus faz
essa escolha, né, que a gente fala que ele escolheu pelo coração de Débora, eu penso em algo que, na maioria dos casos, a gente não pode jogar aí, né, no 100%, mas na maioria dos casos diferencia o homem da mulher. O homem, ele presta mais atenção na força, né? É a força, é o ter. E a mulher normalmente, e as coisas maiores, as coisas grandes, enquanto a mulher cuida dos pequenos detalhes. Né? Esses dias eu estava conversando com um grupo de mães que eu ministrei essa semana, e eu falei isso para elas, eu falei, eu sei dos detalhes. Aquilo que a gente faz que ninguém vê, mas que só a mãe faz. Só a mãe faz. Ou então só a mulher faz. Nós cuidamos dos detalhes. E é impressionante em ver como nessa história existiam ainda homens para guerrear. Era uma galera. Tinha muita gente, logo a gente pode dizer que tinha muita força. Tinha muito homem para lutar. Tinha muita força. Mas eles estavam tropeçando em pequenos detalhes. Por isso a mulher. Por isso a Débora. Porque o problema não era naquilo que era grande e que era aparente. O problema que estava fazendo o povo de Israel passar pela dificuldade eram pequenos detalhes. Eles começaram a se distanciar de Deus. Coisas pequenas. Um dia sem adorar, um outro dia sem orar, um dia com preguiça de fazer devocional. Sabe aqueles detalhes? Eles começaram a se distanciar. Eles começaram a se descuidar. Eles começaram a perder o temor. Coisas aparentemente pequenas. É aquela história de que ninguém tropeça em montanha, né? Tropeça nas pedrinhas. Eles começaram a esquecer do altar. Eles começaram a esquecer a aliança que eles tinham com Deus. Eles começaram a esquecer que eles tinham que continuar firmes na promessa que Deus tinha dado. Eles começaram a esquecer que precisavam temer ao Senhor, que precisavam adorar ao Senhor. Eles começaram a esquecer da palavra que Deus havia liberado. Quando nós esquecemos dos detalhes, a nossa vida fica assim mesmo. Escassa, confusa. Tu pode ter certeza, se você encontrar uma pessoa que está numa crise ferrada, confusa, bagunçada, com certeza ela tropeçou nos pequenos detalhes. Todo o problema dentro de um lar é porque pequenos detalhes foram negociados. Todo o problema no casamento é porque começaram com pequenos detalhes, um olhar que não devia, uma palavra fora de ordem, pequenos detalhes. Todo o problema num vínculo entre pais e filhos, num rompimento, começou com pequenos detalhes. Muitas vezes coisas que passam desapercebidas, principalmente no olhar dos homens. Porque o homem é aquele que olha a casa e fala assim, não, está organizada. E a gente fala, Jesus, está uma bagunça. Não, a casa, o Lipe sempre fala, nossa amor, vai passar aspirador, para quê? A casa está limpa. Aí quando eu termino de aspirar, eu vou lá e mostro o filtro. Está limpo? Tem certeza? O filtro cheio de sujeira. Porque o homem dá aquela olhada geral. Agora a mulher cuida dos detalhes. Você está entendendo por que não foi um homem que precisava se levantar para cuidar daquilo que estava acontecendo? Precisou de uma Débora, precisou de uma mulher, porque era necessário colocar no eixo os pequenos detalhes. Será que você consegue perceber na sua vida quais são os detalhes que você tem deixado a desejar? Quais são as pequenas coisas que você precisava fazer que não está fazendo? Quais são as pequenas coisas que você precisava observar e cuidar e você não está observando? Cuidado, porque todo grande estrago começa no negociar pequenos detalhes. E nós vemos algumas características importantes na mulher, né, de maneira específica aqui na Débora, mas na mulher, na mãe.
Uma delas é orientadora. Orientadora, né? A mãe, ela é orientadora. Eu tenho alegria quando meu filho chega pertinho de mim para conversar, perguntar alguma coisa. Normalmente o Gustavo gosta assim, quando toda a casa já foi dormir, quando a Melissa já está ferrada no sono, ele gosta que eu vá lá na cama dele. Né, Gu? Gosta que eu vá lá na cama dele para conversar só com ele. Por quê? Porque nós somos orientadoras. Orientadoras. E a gente vê essa característica lá em Débora, Juízes 5, de 10 a 11, a gente não precisa ler, mas lá fala que ela percebia o povo chegando nela e ela dava orientações ao povo. E sabe o que acontecia quando ela orientava o povo? O povo ouvia e obedecia. Ela era uma orientadora do povo. Juízes 4, de 4 a 5, a gente também vê isso. Lá diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramé e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Ela era uma orientadora do povo. Mulher, tenha boas orientações a dar. As pessoas ouvem você. As pessoas ouvem a sua voz. Cuidado com a orientação que você tem dado. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor venha sobre sua vida com boas orientações. Tem muita mulher por aí falando asneira. Não seja assim. Não seja assim. Não seja tola. Não derrube. Não derrube a sua casa. Tenha boas palavras de orientação à sua família. Segunda coisa, acolhedora. Israel estava passando por um tempo de escassez, um tempo duro, difícil. Israel estava precisando de um colo, de um zelo, de um cuidado. Você, mulher, não esqueça que você é chamada a ser uma acolhedora. Quando o filho cai, tropeça e rala o joelho, ele corre para o pai ou para a mãe? Para a mãe. Desculpa, homens. Os homens vão ficar chateados comigo. Ele corre para a mãe, é verdade. Às vezes vai para o pai, mas normalmente é para a mãe. É para a mãe, por quê? Porque além de orientadora, nós somos acolhedoras. E não importa se o seu filho é adolescente, ele precisa ainda do seu acolhimento. E não importa se o seu filho já é grande, enquanto for seu filho, a sua filha, ele precisa ser acolhido. Eu estou vendo ali a Vivi, né? Do lado do pai é bom, nós queremos ser acolhidas, nós somos filhas. Nós somos filhas. Hoje eu mandei mensagem para uma mãe e eu falei isso para ela. E os filhos dela já são casados, ela já é vovó. E eu falei para ela, são adultos, são seus filhos. Eles ainda querem uma palavra de afirmação. Eles ainda querem um olhar acolhedor. Eles ainda querem o seu colo. Eles ainda querem o seu abraço. A mãe acolhe. Tem muita mãe que está esquecendo de acolher. Está fazendo sabe o que com seus filhos? Repelindo. Afastando. Acolha. Acolha. Outra característica. Sabe discernir, sabe perceber o coração. Me diga se a mãe não consegue perceber o coração do filho. A gente tem uma conexão com os filhos. Eu lembro quando o Guto e a Mel, quando eles eram pequenininhos, eu acordava de madrugada, porque eu sentia que em breve eles iam acordar. Alguém já passou por isso? Como se eu soubesse, há uma conexão do coração da mãe com o coração do filho. Eu acordava, passavam 30 segundos, o filho acordava, chamava, chorava. Mas na hora que eu acordava, ele estava ferrado no sono. Mas é uma conexão. Então a mãe orientadora, acolhedora, também consegue perceber o coração do seu filho. Use essa característica materna em seu favor. Aproveite a oportunidade de perceber, de discernir o coração do seu filho para se conectar com ele. Aproveite. Outra característica que eu também percebo é ser forte e sensível ao mesmo tempo.
ser forte e corajosa, mas também sensível, delicada, guerreira, mas protetora. E nós vemos isso em Débora, e era isso que aquele povo de Israel precisava naquele momento. Outra coisa que me chama a atenção, que a gente vê também em Débora, e a gente pode observar nas mulheres, guardiã. Ela é a guardiã da casa. Ela é a guardiã. Os homens iam para a guerra, a mulher ficava ali guardando, protegendo a sua casa, o seu lar. E outra coisa, geradora e criativa. Geradora e criativa. Gente, quer ver uma mulher chegar em casa e não ter nada para comer e ela dá um jeito, em 5 minutos tem uma comida pronta. Isso está sobre nós. A Paty, né, Paty? Isso está sobre nós. Parece que não vai dar nada, mas a gente junto isso aqui com aquilo ali, nós vamos fazendo, a gente é criativo. E a gente é geradora. A gente gera vida. Quer ver uma casa alegre é quando a mulher está alegre. Uma casa cheia de vida é quando a mulher se sente assim. Agora, quando a mulher se abate, quando a mãe se abate, o filho se abate. A casa se apaga. Não é assim? E Israel precisava do quê? Precisava de alguém que gerasse vida. Precisava de uma pessoa criativa para fazer daquela escassez um tempo de florescer, um tempo de vencer. Israel precisava era de uma mãe, de uma orientadora, de uma acolhedora, de uma guardiã, de uma criativa. De uma geradora de vida para um povo que estava completamente perdido nos seus caminhos. Mas tem uma outra característica em Débora que me chama muito a atenção. E eu quero voltar no primeiro texto que a gente leu. Lá no versículo 12. Um pouquinho antes, pode ser ali no versículo 10. Perdão, no 9. Meu coração está com os comandantes de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel. Débora estava dizendo assim, eu estou junto. Eu não vou desistir. Eu vou lutar. Ei, mulher. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu vou lutar pela minha casa. Débora falava assim, eu vou lutar por Israel. Eu despertei. Eu vou lutar pela minha casa, pelo meu povo, eu vou lutar pelos meus filhos. Continuando. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários do povo. Louvem ao Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considere mais alto do que a voz daqueles que distribuem água junto aos bebedouros. Recitem-se os justos feitos do Senhor. Então, primeiro ela fala o quê? Louvem ao Senhor. E agora ela está dizendo o quê? Recitem os justos feitos do Senhor. Os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então, o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, desperte. E irrompa em cânticos. Gente, o cenário era péssimo. E o que Débora fez? Reclamou? Murmurou? Chorou? Agora seja sincero. Agora os homens que vão falar comigo. O que a mulher faz quando o cenário está triste? Seja sincero, homem. A maioria dos casos, não são todas, né? Você deu uma risadinha porque você sabe. O que normalmente uma mulher faz quando a coisa está feia? Não, você não fala nada. Outro homem, por favor. Temos algum homem na internet aqui, na nossa conectada? Gente, é real, tá bom? É verdade. A maioria dos casos a gente chora, bate pé, descabela, murmura pra caramba. Alguém? Sou a única? Tá comigo? Não é verdade? Você não faz isso, mulher? Murmura, reclama, fica desesperançosa,
Tem umas filhas acusando as mães lá atrás. Fica desesperançosa. Aí já fica com um beiço desse tamanho. Aí já reclama do marido. Aí já briga com o filho não tem nada a ver com a paçoca. Você já está ali brigando com a criança. Aí você já é grossa. Aí você é grossa e põe a culpa na TPM. Você nem está de TPM. Deus está vendo. Deus está vendo. Normalmente, em tempo de crise, a gente perde a linha. É a real. Normalmente, em dias difíceis, a mulherada perde a linha. Só que o que Débora fez? Irrompa em cânticos. Fale do que o Senhor está fazendo. Fala da palavra de Deus. Adore ao Senhor. Louvem a Deus. Ela falava. Louva a Deus. Ela cantava. Ela exaltava, ela adorava. Deus procura mulheres que adoram, que cantam, que confiam, que celebram. Deus procura um coração. Não era sobre os títulos da Débora, era sobre uma mulher que louvava, que declarava os feitos do Senhor. Está entendendo? Era sobre uma mulher que cantava, ao invés de murmurar. Será que dá para hoje você sair de um lugar de murmuração e entrar num lugar de contemplação e adoração ao Senhor? Independente da circunstância. Será que dá para hoje você perceber que Deus quer despertar uma mulher adoradora? Deus quer despertar uma mulher que canta, que exalta Ele, que adora Ele. E continuando pensando nisso, nós vemos em 1 Samuel 2, do versículo 1 ao versículo 10, outra mulher que também cantou no seu momento difícil. Eu quero ler com vocês. Nós vamos falar agora sobre Ana. Outra mulher que num tempo de dificuldade orava ao Senhor, buscava ao Senhor, adorava ao Senhor. Olha o que diz lá. Então Ana orou assim. Olha só que mulher posicionada. Posicionada. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Posicionada. Outra coisa, focada em Deus, presta atenção. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Outra coisa, sabedoria. Não falem tão orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Então, posicionada, focada, sábia. A partir do versículo 6, focada na palavra e não na alma. Focada na palavra de Deus e não na alma. Olha o que diz o versículo 6 em diante. O Senhor mata a perversa e preserva a vida. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinza ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor será despedaçado. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a
a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então nós vemos uma Débora que exalta o Senhor. E agora nós vemos uma Ana. Ana, você sabe a história de Ana. Ana estéril por anos. Ana foi humilhada, Ana foi zombada, Ana foi pisada, mas Ana orava, Ana cantava, Ana jejuava, Ana se alegrava na presença do Senhor e Ana foi agraciada. Porque Deus não faz diferença entre as pessoas, mas Ele olha os corações. Ana, ao invés de entrar num lugar de murmuração, entrou num lugar de culto ao Senhor e de adoração. Outra mulher, Maria que você conhece, a Maria, mãe de Jesus. Lucas 1, do versículo 46 ao versículo 56. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Olha como ela adora ao Senhor. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realiza poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e dos seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então nós vemos e nós conseguimos perceber como Deus deseja erguer mulheres que cantam, que oram, que adoram. Mulheres que conseguem entender e perceber o seu lugar no Senhor. Em nome de Jesus eu declaro quebrada todo sentimento de opressão. Você sabia que existem mulheres que não gostam de ser mulheres? Porque se sentem oprimidas, achando que a mulher precisa ficar quieta. A mulher não pode fazer, ela não pode ser, ela não pode se despertar. Hoje eu digo para você: desperta, mulher. Abra sua boca, exalte ao Senhor. Você pode. Existia um tempo onde as mulheres não podiam pegar no microfone, não podiam subir num altar, não podiam se posicionar como mulheres de Deus. Você pode. Você pode. Desperta. Pare de se esconder atrás da sombra do seu marido. Ai, mas o meu marido é uma bênção e eu. Que bom que o seu marido é uma bênção. Você também pode ser. Deus também pode usar você. Existem mulheres que não oram porque têm vergonha de orar na frente do seu marido. Existem mulheres que não dirigem porque têm vergonha de dirigir na frente do marido. Existem mulheres que têm dons, mas têm vergonha de usá-los porque se sentem julgadas pelos seus maridos. Ou por outro homem, ou por outras pessoas e até por outras mulheres. Deus está vendo o seu coração, querida. Ele não está vendo a roupa que você está vestindo, ou o quanto de títulos você tem, ou se você é formada nisso e naquilo, ou quantas línguas você fala. Ele quer o seu coração. Ele quer arrancar de você a murmuração e colocar em você um trono de adoração a Ele. E nessa noite eu quero propor isso para você. Desperta. Quem foi que disse que você não pode orar?
Quem foi que disse que você não pode iniciar um movimento de oração, de culto dentro do seu lar? Ai, mas o homem que deveria fazer. Mas se ele não faz, faça você. Se ele não se desperta, se desperte você. Porque uma mulher sábia edifica a sua casa. Edifica, constrói, ergue. Talvez hoje o trono do Senhor dentro do seu lar e a vida da sua casa esteja como estava Israel. E você está sentada, chorando, esperando ele se erguer. Ou esperando Deus mandar uma solução milagrosa. E eu falo para você, mulher, você é o remédio da sua casa. Você pode ser o remédio do seu lar. Deus em você. Esperança da glória. Deus em você, a cura da sua família. Deus em você, um altar dentro de casa, um altar a Ele dentro de casa. Deus em você, um ambiente de adoração e não mais de murmuração. Deus em você, orientação edificante. Deus em você, um abraço acolhedor. Deus em você, bons conselhos. Deus em você, coração da mãe conectado ao coração dos filhos. Deus em você. Deus em você. Eu queria convidar você a orar comigo agora. E eu queria, pode se colocar de pé. E eu queria declarar esse despertar, esse posicionamento sobre sua vida. Mulheres posicionadas no Senhor. Mulheres cheias de sabedoria, mulheres focadas em Deus. Focadas em Deus. Que olham para Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção, tanto em Débora, quanto em Ana, e também em Maria, é que elas não cantavam delas. Elas não falavam, elas não estavam ali cantando sobre as suas dores. Elas não estavam ali, mas está difícil. O cenário é péssimo. Os meus filhos não me obedecem. Ela não ficava cantando sobre a sua dor. Sobre o que elas cantavam? Sobre o Senhor. Normalmente nós mulheres gostamos de cantar sobre a nossa dor. Muitas vezes nós mulheres, nós mães, gostamos de cantar sobre os nossos cansaços. Sobre as nossas olheiras. Sobre as nossas noites mal dormidas, não é verdade? E eu não estou falando que você precisa mentir a respeito da sua realidade. Eu estou falando que existem momentos e pessoas. Mas a nossa tendência é ficar cantando sobre a nossa dor, sobre as nossas doenças, sobre os nossos cansaços. Mas nós vemos Débora, Ana e Maria não cantando de si mesmas, mas cantando sobre aquele que era o rei de todas as coisas. Nós vemos Débora, Ana e Maria não falando dos seus próprios feitos, mas exaltando o feito daquele que pode fazer todas as coisas. Nós vemos Ana, vemos Débora, vemos Maria, não cantando de si mesma e de suas dores, dos seus traumas, da sua história pesada e dura, que eu sei que muitas vezes nós mulheres temos. Nós vemos essas três mulheres exaltando o Todo-Poderoso. Apesar de Ele é o Rei, apesar de Ele é exaltado, mesmo que eu canto o nome dEle, mesmo que eu ergo um trono para Ele, eu dormi ou não dormi, eu vou exaltar. Eu sofri ou não sofri, eu vou adorar. Estava com febre em casa, doente, no hospital, eu vou erguer um trono a Ele. Eu vou erguer um trono a Ele. Eu vou cantar sobre Ele,
e para Ele. Amém? Eu queria convidar